Olá, minhas divas, tudo bem com vocês? Eu estou amando esses vídeos sem edição. E vocês, o que é que estão achando? Um vídeo sem edição, sem cortes, natural, do jeitinho que eu sou aqui da minha residência. Divas, vamos falar um pouco sobre mim? Exatamente. Aliás, eu tô sempre falando sobre a minha pessoa aqui, né? Esse é um ponto de conexão, um ponto de cura para mim. Claro, eu sempre trago aqui reflexões para que nós consigamos, né, olhar para nós mesmas e resolver algumas questões que nos afetam, que nos atingem na nossa vida. Então, por que, né, Tami Divino, né? Por que que você gosta tanto de falar, gosta tanto de aparecer, né? Por que, Tami, que você fala tão bem na frente das câmeras? Por que que você não fica tímida? Ai, divas, eu fico tímida sim, às vezes eu fico, tá? Às vezes eu fico tímida, às vezes eu fico tensa, tudo vai depender do contexto que eu trago aqui pra vocês. E hoje o contexto é leve. Divas, eu, quando era criança, apesar de alguns sofrimentos que aconteceu, eu também brinquei. Brinquei de verdade como crianças, né? E nessas brincadeiras eu gostava de interpretar. Exatamente, divas. Eu achava que eu era cantora, cantava. E às vezes quando eu cantava, era em dias tristes, diva. Exatamente. Tinha uma pia de louça para lavar, tinha abuso acontecendo durante a noite, durante o dia. E a única forma que eu encontrava de aliviar aquela dor era cantando. Eu não lembro das músicas, mas naquele momento eu acho que eu era tocada por algo que não era daqui, sabe? Algo que me acalmava, que me acolhia, sabe? Algo espiritual mesmo. Então eram canções que me transportavam dali. Eu cantava, cantava, parecia uma cigarra. Cantava e eu achava a minha voz linda. Eu achava que eu estava arrasando. Então esse era uma era um do tipo de coisa que eu gostava de fazer quando era criança. Outra coisa era interpretar atriz, né? Eu gostava de achar que eu era a atriz da novela, então eu interpretava. Algumas novelas minha avó não deixava eu assistir, mas as que deixava, eu achava que eu era ali a atriz naquele momento que eu estava interpretando. Às vezes eu brincava sozinha, às vezes era com a coleguinha. Então, desde criança, eu sempre tive essa facilidade, né, em interpretar, em falar, em me comunicar, mas quando eu estava sozinha, né, porque no dia a dia, para encarar as pessoas, eu tinha um pouco de medo, eu tinha receio, eu vivia assim, com a cabecinha baixa. Mas quando eu estava sozinha, igual eu estou aqui agora, né, gravando com vocês, a verdadeira Tami aparecia. Naquela época, Tamires, né? Agora Tami. Então, eu sempre gostei de ficar falando, de ficar interpretando, de ficar cantando. Quando eu vim aqui para São Paulo, né, quando eu tinha 11 anos, tinha uma laje de uma vizinha que eu e minha irmã, eu subia para cima dessa laje, eu lembro até hoje. Tinha um vestidinho preto, que eu amava esse vestidinho preto. Aí eu colocava ele e vinha toda se retorcendo, toda se achando a modelo, né? Aí eu rebolava, fazia pose, carão para foto, para vídeo. Aí eu achava que ali eu estava sendo, como é que eu posso dizer, uma modelo de passarela, né? Logo depois eu me realizei nessa questão, né? Porque apesar de eu não ter sido modelo de passarela, eu fiz algumas coisas, né, para essa questão de foto, de se mostrar. Então, quando eu tinha em torno de uns 22 anos, participei de concurso de beleza também.
Então, eu sempre tive essa facilidade, divas. É algo que eu acho que se eu investir, né, se eu tiver condição de fazer um curso de comunicação ou artes cênicas, eu acho que o Brasil vai ganhar uma grande atriz, né, ou uma grande comunicadora. Não sei. Eu sei que se tiver a oportunidade, talvez eu me lance aí. Por que que a Globo não me nota, né? Não sei. Ai, será que a Globo tá bom agora? Não sei, divas. Eu sei que eu não assisto novela atualmente. Eu sou uma pessoa que eu prefiro ficar mais reservada nos meus livros, né? Lendo assuntos sobre autoconhecimento. Às vezes estou na Netflix também, assistindo sempre algo que envolve autoconhecimento. Estou aqui no YouTube também, assistindo algo que envolve autoconhecimento. Então, não sou mais uma pessoa das novelas, né? Mas esse vídeo aqui foi mais para dizer para vocês como, né, que a Tami gosta tanto de falar, como que ela tem essa facilidade, como que ela aprendeu, né? Então, foi dessa forma, as minhas brincadeiras sempre foi assim. E às vezes quando tinha também aquelas brincadeirinhas de revista, né, que a gente tentava adivinhar nome de ator, nome de atriz, nome de país, enfim, eu também tive uma fase boa, né, de criança. Apesar de todo o sofrimento, eu falo que a minha infância ela foi dividida em duas partes. Uma parte era a menina que sofria e era abusada, né? E também era aquela que era escrava da casa, né? E a outra parte era aquela menina que brincava, que tinha, apesar de não ter tido boneca, fazia suas bonecas de sabugo de milho, fazia suas bonequinhas de barro, né? Brincava de elástico, saía despencada de bicicleta sem freio. Então, o que eu quero trazer para vocês aqui é que não foi só sofrimento, tá? Teve coisa boa também, teve uma parte boa também, graças a Deus, né? Porque já pensou se fosse só tormento, misericórdia, né? Talvez eu nem aqui estivesse. Então é isso, divas. Com quem que vocês brincavam quando era criança, hein? Como que vocês são? Eu queria saber um pouquinho das divas que me acompanham aqui, né? Nesse pouquinho tempo, né? Tem um pouquinho tempo de YouTube, pouco ainda não tem nenhum ano, mas as brincadeiras que a gente tem quando criança, talvez lá naquelas brincadeirinhas a gente já saiba, né, o que é que a gente vai ser quando crescer. Porque quando chega no período de faculdade, no período da adolescência, a gente tem toda aquela confusão, né, sem saber, ai, o que é que eu vou ser? Aí a gente sempre escolhe algo que dá dinheiro, né, algo que forme uma carreira. Eu sempre fui muito sonhadora. E aí eu escolhi estética, porque eu achava que estética era algo diferente, era para fazer maquiagem, era para fazer penteado, né? E logo depois eu fui descobrir que era uma área voltada para tratamento, que engloba isso também, né? Mas é uma área mais voltada para tratamento. Então, em vez de escolher pelo dinheiro, né? Poderia ter escolhido uma outra área lá atrás. Eu escolhi algo que desde novinha, né, eu gostava. Então, escolhi estética, mas se eu tivesse olhado para minha criança, se eu tivesse pensado em mim quando era mais novinha, talvez eu escolheria música, teatro, artes cênicas. Fiz teatro, divas, mas só o introdutório, porque infelizmente, né, essa área de arte cênica, área de moda, área de comunicação, é tudo muito caro. Mas eu sei que se for para ser, será. Então está aí, na mão do universo, né? Está na minha mão também, porque eu também posso escolher. Mas eu faço o que eu gosto, sabe? Eu fico aqui conversando com vocês e no meu dia a dia eu atendo mulheres, eu faço unha, né? Então, eu acho que no fundo eu tô na área que era para estar.
E aos poucos, se tiver que acontecer, eu vou estar numa área que era para estar também. E é isso, divas. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Sem edição, tá? Riem, tá? Pode rir, não tem problema. Porque esse vídeo aqui é para ser algo leve, tá? É para ser natural. Porque a gente tá tão acostumada a ser moldada, né? Ser colocada numa caixa, a fazer tudo certinho, bonitinho, do jeito que todo mundo quer. Então, hoje eu ia gravar até sem maquiagem, mas aí como eu ia fazer esse meu penteado, eu acabei fazendo o make também. Mas talvez vocês terão vídeos também meu sem make. Ai, divas, tô gostando tanto dessa nova fase sem edição. Grande beijo.